Olá! Pensa rápido. O que vem à sua mente quando se fala em administrar? Provavelmente executivos, grandes empresas, talvez um monte de planilhas, né? Mas, e se eu dissesse que quem está me ouvindo agora já é um administrador experiente, mesmo sem nunca ter pisado no escritório? Pois é, vamos descobrir como a administração faz parte do seu dia a dia o tempo todo. Para a gente desvendar isso, nosso papo vai seguir um caminho bem lógico. Primeiro, a gente vai se reconhecer como administrador na nossa própria vida. Depois, vamos mergulhar no que realmente significa administração e organização no mundo dos negócios. Aí, a gente explora as estruturas e os ambientes que um gestor precisa encarar e, para fechar, vamos subir a famosa escada corporativa para entender os diferentes níveis da administração. Bora lá! Então vamos começar pelo começo, a administração no dia a dia. Pode acreditar, administrar não é nenhum bicho de 7 cabeças trancado numa sala de reunião. Na verdade, ela começa bem mais perto, dentro da nossa casa. Vamos ver como. Pensa aí por um instante. Na sua rotina, nas decisões que você toma todos os dias. Será que esse tal de administrar está mesmo presente ali, no meio de tudo isso? A resposta é um gigantesco sim. Sabe quando a gente tem que gerenciar o tempo para dar conta do trabalho e do lazer? Ou quando a gente planeja o orçamento do mês para não entrar no vermelho? Ou até quando organiza as tarefas de casa? Pois é, isso é administrar. É usar os recursos que a gente tem para atingir um objetivo. É administração na sua forma mais pura e natural. Certo? Agora que a gente já se enxergou como administrador na vida pessoal, vamos levar essa ideia para o mundo dos negócios. Como é que esse conceito se transforma quando o foco é uma organização? Olha, essa frase do Chiavenato, que é um dos maiores nomes da área, define o jogo. O administrador não é aquele que faz, mas sim o que faz fazer. Pensa bem nisso. O papel do gestor não é ser o melhor em executar uma tarefa, mas ser um verdadeiro maestro, que consegue coordenar os talentos de toda a equipe para criar uma sinfonia de resultados. Então, no fundo, administrar é isso. É o processo de pegar pessoas, dinheiro, tecnologia, ideias e orquestrar tudo isso de uma forma planejada e organizada para alcançar objetivos que seriam, vamos combinar, impossíveis para uma pessoa só. E essa imagem aqui ilustra de um jeito brilhante a visão de outro gênio, o Henry Mintzberg. Para ele, uma boa administração não é só técnica, não. É um equilíbrio perfeito. A arte traz a visão, a criatividade. A ciência entra com a análise, os dados, para colocar ordem na casa. E a habilidade prática? Essa vem com experiência, com o saber fazer na prática. Beleza, já entendemos o que é administrar. Agora a pergunta é, onde? Onde isso tudo acontece? A resposta está no palco principal da administração, a organização. Uma organização, do fim das contas, é o quê? É um grupo de pessoas e recursos trabalhando de forma estruturada com um propósito em comum. Pode ser uma empresa gigante, uma escolinha de bairro, um hospital, qualquer grupo com um objetivo claro. A relação entre os dois é de dependência total, sabe? É como se a administração fosse o motorista, que define o destino e guia o caminho. E a organização é o carro, o veículo que leva todo mundo junto. Um simplesmente não vai a lugar nenhum sem o outro. Certo, mas olha só, nenhuma organização vive numa bolha, né? Ela está inserida num ecossistema super complexo, com forças internas e externas, influenciando tudo o tempo todo. Vamos dar uma olhada nisso. Um bom administrador precisa ter um radar ligado em 360 graus, de olho em 3 ambientes. O interno é o que está dentro de casa. A equipe, a cultura da empresa, os equipamentos. O operacional é o campo de batalha do dia a dia. Clientes, fornecedores, concorrentes. E o geral é o cenário maior. São as grandes forças como a economia, a política, as novas tecnologias, que podem virar o jogo para todo mundo. Agora se liga nisso aqui que é muito interessante. Dentro de qualquer empresa, existem 2 realidades acontecendo ao mesmo tempo. Uma é a oficial, a que foi planejada. A outra simplesmente acontece. A organização formal é o organograma. São as regras, é aquilo que foi desenhado no papel para funcionar de um certo jeito. Já a informal, essas são as panelinhas, os grupos de amizade, as relações que nascem da afinidade. E um administrador inteligente precisa entender e saber navegar nas duas, porque as duas impactam o resultado final. E para fechar nossa análise, vamos entender que a administração não é uma coisa só, um bloco único. Ela funciona em diferentes altitudes, sabe? Do topo estratégico até a base operacional. Normalmente, a gente visualiza isso como uma pirâmide. Lá no topo está a visão de longo prazo. Na base, a execução do dia a dia. E ali no meio, tem a ponte que conecta esses dois mundos. No topo da pirâmide está um nível estratégico.
É aqui que os presidentes, os diretores, definem para onde a empresa inteira vai. As decisões são super amplas, pensando lá na frente, de olho no mercado, na economia, nas grandes tendências. Descendo um degrau, a gente chega no nível tático, o nível gerencial. Ele é a grande ponte. Os gerentes de cada área pegam aquela visão de futuro e transformam em planos concretos, de médio prazo para os seus departamentos. E lá na base, no chão de fábrica mesmo, está o nível operacional. Aqui ficam os supervisores, a galera que faz a coisa acontecer. O foco é total no curto prazo, garantir que as tarefas de hoje sejam feitas do jeito mais eficiente possível, colocando em prática o que foi planejado lá em cima. E assim a gente fecha o círculo e volta para aquela ideia do Mintzberg. Depois de ver o que é, onde acontece e como se divide a administração, a grande pergunta que fica é: na balança do sucesso, o que pesa mais? A visão do artista, a precisão do cientista ou a mão firme do artesão? Fica aí a reflexão. Ah, e todo o material que serviu de base para essa nossa conversa foi elaborado pelo professor mestre André de Souza Ramos.